O entrevistado de hoje no Na Real na TV é o advogado Edson Fernandes, que é responsável pelas áreas de Direito Público e Direito Contábil do escritório Fernandes e Figueiredo. Ele tem um vasto currículo como professor universitário, várias outras funções, inclusive é titular da cadeira 29 da Academia Paulista de Letras Jurídicas. O professor Edson está lançando o livro Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. Boa tarde, professor, muito obrigado pela entrevista. E bom assunto esse, imposto, né? O novo ministro da Fazenda começou corrigindo as contas públicas aí, anunciou a possibilidade de vários cortes no orçamento, que ainda serão depois explicitados, também fez mudanças em alguns benefícios trabalhistas e, naturalmente, aumentou o imposto. Como é que o senhor está vendo esta política do ministro, principalmente nessa área relativa à questão de aumento de imposto num país que já paga imposto demais? Pois é. Bom dia, Zé Márcio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre política e tributação com o Infomoney. Bom, na verdade, o ministro fez o que se esperava que se fizesse, né, para dar um acerto nas nossas contas públicas. O que talvez seja surpresa é que é no governo da Dilma, né, que disse que isso não aconteceria durante a campanha. Mas, para resolver efetivamente as contas públicas, não tem outro jeito. E aí começou a cortar benefícios na área social, né, como seguro, está revendo o seguro-desemprego e tudo mais, e partiu para um aumento da arrecadação. E o aumento da arrecadação também era previsível no momento em que o ministro Joaquim Levy anunciou o secretário da Receita Federal, né, o que já foi secretário da Receita Federal na época do governo Tucano e no início do primeiro mandato do governo Lula, que tem um viés bastante arrecadador. Então, o que nós vemos? Nós vemos o veto à correção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, disse que vai vir uma medida provisória atualizando, mas abaixo da inflação. Há um aumento no imposto sobre o crédito da pessoa física também, e isso é uma medida é importante ver quais são essas medidas, porque o aumento do IOF não depende do Congresso e entra em vigor imediatamente. E prevê também um aumento na importação, o que pode ser um grande problema, esse aumento da importação, porque boa parte da indústria brasileira foi levada nos últimos anos a importar matéria-prima, importar produto acabado, porque não tinha condições de competitividade aqui dentro. E esse aumento vai encarecer custo, né, um aumento tributário que vai encarecer o custo do importado ou daquele produto que usa o importado como insumo, e isso provavelmente vai se refletir em inflação novamente. Ainda tem também a CID. Como é que você vê a volta da CID, o imposto do combustível? Então, mais um, que esse também não precisa do Congresso Nacional, é uma medida do próprio governo, ele pode, dentro das exceções tributárias que ele tem liberdade para manejar, essa também é uma outra, que implica também aumento de custo, né? Você fala numa consequência que é o aumento da inflação. Mas pode ter uma outra consequência, eu pergunto, que é você, por exemplo, encarece o crédito do empréstimo. Isso não vai gerar também um choque no consumo e, portanto, talvez um choque negativo no crescimento econômico? E mesmo os outros impostos, a partir do momento que você tira dinheiro das empresas e da sociedade para levar para o governo? Não, isso não tenha dúvida, né? O que nós estamos vendo, na minha opinião, pelo menos em termos de política tributária, é você inibir o consumo por meio do tributo, né? Porque é isso que ele está se tentando. Por outro lado, você aumenta a tributação da pessoa física, o que significa também menos dinheiro para o consumidor, pessoa física. Então, quer dizer, retrai mais ainda o consumo, mas mesmo assim você tem uma inflação de custo, que é o aumento do petróleo, que é não tributário, mas o aumento da energia elétrica, e que é o aumento da tributação na importação, né? Então, quer dizer, você tem o consumo começa a ficar estrangulado, e a própria indústria, porque cai o consumo e aumenta o custo, isso, eu não sei o que a gente pode esperar no médio prazo dessa combinação. Correto. Você há de convir que isso tudo é remendo para tapar os buracos de coisas do passado ou de políticas equivocadas. Isso não vai resolver. Principalmente o problema mais sério do Brasil hoje, um dos mais sérios, que é o nosso
terrível sistema tributário, né? Ele prejudica todo mundo, desde o custo para a arrecadação, desde o tamanho da arrecadação, desde a regressividade dele, tudo isso. Você vê possibilidade, a partir de um governo novo, ou pelo menos renovado, você chegar à famosa reforma tributária? É possível? Porque eu vejo que tem questões jurídicas que envolvem políticas e mesmo econômicas. Zé Márcio, esse é um tema interessante e eu costumo até dizer o seguinte, que a gente não precisa de uma reforma tributária, a gente precisa de uma revolução tributária. Porque reforma tributária tem sido feito nos últimos anos. O próprio governo tucano, à frente da Receita Federal, Everardo Maciel na época, e o braço direito, Jorge Rachid, que hoje volta à Receita Federal, ao comando da Receita Federal, eles foram tomando medidas pequenas, assim, relativamente pequenas, na legislação ordinária e foi criando, aumentando a tributação, foi transferindo a tributação para a União e tirando a tributação dos estados, que a partir daí se incentiva a guerra fiscal, porque os estados também vão ter que procurar uma forma de competir entre si. Isso veio sendo feito. O que está sendo feito agora é mais um ajuste de percurso, né? Menos do ponto de vista tributário e mais do ponto de vista financeiro. Essas são medidas para aumentar as finanças públicas, não é uma medida para simplificar o sistema, de maneira alguma. Essas medidas que foram tomadas na tributação e o que se espera que ainda seja tomada na tributação não tem absolutamente nada a ver com a reforma tributária. E por esse motivo, eu acho que qualquer mudança no sistema tributário ficou mais distante. Porque se nós olharmos, o Fernando Henrique, quando tomou posse no primeiro mandato, já em 95, ele encaminhou para o Congresso um projeto de reforma tributária. Em 98, ele ajustou no segundo mandato, ele ajustou o projeto e enviou outro, tal do projeto Pedro Parente, na época. O próprio presidente Lula fez um teatro chamando os governadores para levar a proposta de reforma tributária para o Congresso no início do seu mandato. O que nós poderíamos esperar, então, agora era mais, pelo menos, um jogo de cena da presidente Dilma nessa questão da reforma tributária. O que não virá. Por que não virá? Porque o governo está preocupado em aumentar a arrecadação, está preocupado em fechar as contas, e uma reforma tributária vai trazer incerteza para isso. O que eu vou aumentar, o que eu vou diminuir, o que eu vou tirar da União e passar para os estados, isso vai gerar uma incerteza. Vou ter que ter um momento de adaptação, um momento de experiência. Então, o que eu vejo é que a postura da política econômica hoje, do ministro Joaquim Levy, empurrou a reforma tributária para frente. Agora, o ministro Joaquim Levy falou na Europa, onde ele esteve agora para participar do Fórum Econômico Mundial lá em Davos, que vai facilitar o trabalho com impostos. Eu entendo que vai facilitar a vida das empresas que gastam aí de 2% a 3%, né? Fala-se 2% a 3% do PIB só para pagar imposto. Uhum. Entendeu? Agora, é possível essa facilitação, essa simplificação, sem uma reforma tributária, ou seja, por ações internas? É possível. Só dando mais um dado, o Banco Mundial fez, coisa de 1 ano ou 2 anos, uma pesquisa sobre quanto se gasta para pagar tributo no Brasil. O Brasil é o grande recordista de horas, são 2.600 horas, não é que custa o imposto, é para se pagar o imposto. Né? O segundo colocado, se eu não me engano, tem perto de 600 horas, ou entre 500 e 600 horas. Então é um absurdo. Dá para facilitar isso sem mexer no sistema tributário? Na verdade, aí nós temos que ver que o que está se propondo se facilitar, e que também começou no governo Fernando Henrique e continua até hoje, é a fiscalização eletrônica. Né? Por que isso simplifica? Porque tira informações que principalmente as empresas têm que passar para o governo. Então você passa a ter tudo isso de uma maneira eletrônica. Isso é bom para a empresa? De uma certa forma, sim, porque reduz o custo. Mas é melhor ainda para a arrecadação, porque você tem a fiscalização eletrônica, você tem um controle, é um Big Brother fiscal, podemos dizer assim, né? Um controle muito maior sobre praticamente todas as operações da empresa, desde o que ela compra até o que ela vende, passando pela folha de salário. Então, a simplificação que a Receita Federal hoje espera é essa simplificação em termos de controle, não de tributos efetivamente. Tá, mas essa facilitação pode ter um outro lado,
né, como diria o saudoso Vicente Mateus, pode ter o outro lado do legume, né? A faca tem dois legumes, não é isso? Então, é o que é o aumento de processos, a possibilidade de aumento de processos administrativos e judiciais, não? Não tenha dúvida. Uma maior judicialização do sistema tributário brasileiro também? Sem dúvida. O aumento da fiscalização eletrônica provoca um aumento no contencioso, né? Principalmente porque não existe mais uma pessoa com quem falar. É uma fiscalização eletrônica, é um computador que diz que você está errado e que muitas vezes o contribuinte não sabe nem o que está errado. E aí isso aumenta o contencioso, não tem a menor dúvida, né? A minha opinião é que o contencioso vai aumentar também por conta do aumento da tributação. Do aumento da três coisas, na minha opinião, favorecem o aumento do contencioso, seja administrativo, seja judicial. Primeiro, a fiscalização eletrônica, que já está em andamento e vai continuar. Segundo, essa fúria arrecadadora da Receita Federal atualmente. O Jorge Rachid é conhecido como alguém da arrecadação, independentemente de política econômica, independentemente de ideologia. Ele foi do governo Fernando Henrique, ele foi do governo Lula e agora é do governo Dilma. E o terceiro ponto são as medidas de aumento nominal efetivamente do tributo, né? Então, por meio de medida provisória, por meio de decreto, isso vai aumentar o contencioso tributário sem dúvida alguma. Agora, o que você falou em guerra fiscal, né, que é outro problema, outro lado, os estados tentando cada um tirar imposto do outro. Mais ou menos é isso, né? Toma do vizinho, né? Agora, e o grande arma disso é o famoso, famigerado, eu diria, ICMS, né, que é considerado, eu já vi algumas pesquisas, os empresários, de um modo geral, consideram o imposto mais pernicioso que tem, pelo custo, por tudo, mais pernicioso. E já se tentou, né, esse governo, ou nesse mesmo governo, está tentando várias vezes um acordo de simplificação do ICMS, de mudar as regras, acabar com a guerra fiscal. Isso vai e volta e está lá no Congresso e não anda, até porque ninguém quer perder nada. Então, para aceitar isso, o governo federal tem que bancar alguma coisa para os estados que vão perder na mudança da legislação do ICMS. Pelo menos esse ponto, você vê alguma possibilidade ou esse é ainda mais complicado? Porque o governo está dizendo que esse é o primeiro que ele vai atacar. Na questão da guerra fiscal, tem a situação atual é a seguinte: nós temos o Congresso preocupado com isso, né, claramente preocupado com isso. Os secretários de finanças dos estados estão preocupados com isso, tanto é que eles fizeram um convênio entre si para tentar chegar a uma solução. Obviamente que eles não, por força do sistema jurídico, do sistema legal, eles não têm competência para isso, mas já fazem uma pressão. E nós temos na mesa do Supremo Tribunal Federal uma proposta para se acabar com a guerra fiscal também. Então a pressão está muito grande nesse sentido. O problema é o seguinte: por que surgiu a guerra fiscal? Primeiro, porque o ICMS, que é talvez o principal imposto brasileiro, porque ele está dentro do preço, ele é de relativamente fácil arrecadação, ele é de alta arrecadação, né? Por exemplo, nós temos energia elétrica, o ICMS sobre energia elétrica é maior do que o da cerveja, né? Aí você fala, bom, mas a cerveja é mais essencial do que a energia elétrica. Não, não é, porque a energia elétrica precisa fazer a geladeira gelar a cerveja. Então, mas por que é assim? Porque mais gente consome energia elétrica do que cerveja. Então o ICMS ele já tem essa potencialidade. E foi entregue para os estados. Em 1988, esse imposto, que é um imposto de natureza federal, em qualquer país do mundo, ele é de natureza federal, ele foi entregue aos estados. E foi entregue aos estados com a responsabilidade da União de fazer o desenvolvimento regional. E a União não fez esse desenvolvimento regional. E os estados tiveram que fazer. Então começaram a usar a guerra fiscal. E esse é um outro problema. Por quê? Porque ele não pode diminuir a arrecadação. Neste momento não pode diminuir a arrecadação. Se ele é um imposto de grande impacto na economia, ele também sofre com a economia. Então a queda do PIB, por exemplo, impacta a queda de arrecadação. Então é um nó bastante complicado de se desatar, mas a pressão está muito grande. Está no legislativo, está nos executivos estaduais e está no judiciário. Agora, há uma saída para esse caso de soma zero?
Não, alguém vai ter que perder. Não, alguém vai ter que perder nessa história. Ou ser compensado por outras medidas. Por exemplo, falando em tese, esse imposto teria que ser federal. Né? Teria que ser algo como um IVA federal, o que tiraria o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Alguma forma de compensação teria que ser dada. E o que os estados querem não é só uma compensação financeira, porque poderia se falar, tá bom, a arrecadação passa para a União, mas a União continua a distribuir os recursos para os estados. Mas os estados querem ter autonomia na sua gestão tributária, porque a Constituição Federal deu essa autonomia. Então a compensação teria que ser não só financeira, mas também uma autonomia legislativa para tributar, o que fica muito difícil. Agora, nós falamos anteriormente na judicialização do sistema tributário, da economia, aliás, tudo no Brasil está judicializado, né? Isso até o futebol. Então, e você falou aí nessa decisão que está lá do Supremo também, uma medida que isso pode interferir na cobrança do ICMS. Como é que você vê, primeiro, a atuação do Supremo nessas questões econômicas e tributárias e o que está hoje nos tribunais, não só do Supremo, mas nos outros tribunais superiores, coisas que a decisão deles de um lado ou de outro pode ou não atrapalhar o governo e a condução da economia, fora essa questão do ICMS? Nós temos uma questão relacionada aos tribunais superiores que é mais atualmente, né, pelo menos dos últimos anos é o que dá para se perceber isso, que cada ministro, seja no STF, no Supremo Tribunal Federal, seja no Superior Tribunal de Justiça, eles praticamente têm a sua própria teoria, a sua própria doutrina. E aí falando em termos tributários. Então o que acontece? Isso é muito ruim, porque cada ministro que é indicado, cada início de mandato de um ministro nos tribunais superiores, ele quer retomar a discussão de assuntos já resolvidos. Por quê? Porque ele tem a posição dele. Isso aconteceu, por exemplo, não só em termos tributários, mas aconteceu com a lei da anistia, que o ministro Barroso quer retomar essa discussão, embora o Supremo já tenha resolvido. Não estou entrando no mérito se a decisão foi boa ou se foi ruim. O que eu estou dizendo é que decisões já tomadas, que deveriam trazer segurança jurídica, são retomadas a cada novo ministro, a cada novo argumento. E o Supremo Tribunal Federal, que é o grande guardião da matéria tributária, porque praticamente todo o sistema tributário está na Constituição, tem provocado essa insegurança. Então nós temos medidas decididas de um jeito, porque faltou um ministro, por algum motivo. Quando o ministro retoma as atividades, uma outra ação de um outro contribuinte, mas sobre o mesmo tema é julgado, ele pode ter um julgamento diferente. Nós temos ações diretamente propostas no Supremo que podem trazer uma posição diferente. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal, que na matéria tributária deveria pacificar e trazer a segurança jurídica que se espera, não traz, por dois motivos. Primeiro, pela demora até se chegar lá, e segundo, pela posição individual de cada um dos ministros. Não há um respeito à jurisprudência já firmada. Agora, mais objetivamente, quais duas ou três ou algumas das ameaças maiores porque por causa disso correm lá exatamente por tramitação de processo, como por exemplo o caso do ICMS e outros? Então, o caso do ICMS tem um interessante, que na verdade não é ICMS, a discussão é PIS e COFINS, que também incide sobre o preço, que também incide sobre o consumo. E o que acontece? Hoje a legislação, o PIS e os tributos PIS e COFINS, eles incidem sobre o próprio ICMS. E esse é o maior tema hoje no judiciário e que se espera uma solução. No final do ano passado teve uma solução, mas uma ação individual, que não pode ser usada como precedente, até porque tem votos de ministros anteriores e tudo mais. Então, o que se esperar do Supremo para esse ano? Nós temos essa questão, né, do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Nós temos uma questão bastante importante, que é a tributação dos lucros das multinacionais brasileiras, né, o imposto sobre a renda daquele lucro que é gerado lá fora. Que já foi, o governo já tomou a decisão e está recurso agora. Né? Exatamente. E pior do que isso, teve uma mudança na legislação. Então, o temor é que se comece do zero e que o Supremo não aprecie essa mudança, porque tem algumas questões que o Supremo ainda não definiu.
E tem um outro ponto, para ficar em 3, para não complicar demais o rol, a questão do INSS sobre verbas chamadas indenizatórias da relação do trabalho. Né, que o Superior Tribunal de Justiça já teve algumas questões, mas que provavelmente a Procuradoria leve ao Supremo Tribunal Federal e que é um impacto de custo muito grande também para as empresas. Então vou pegar o primeiro, que é o ICMS entrando na base de cálculo do PIS/COFINS. Se isso for eliminado, isso significará uma perda grande de arrecadação do PIS/COFINS para o governo federal. Isso não atinge estados e municípios, não é isso? Exatamente. O custo é muito alto para o governo federal? Não, Tem muito ideia? Alto. É muito alto. Ele vai Aqui há uma briga de números, né? Mas isso está perto dos bilhões. Se fala entre 30 e 40 bilhões, mas... Anuais? Não, o estoque que teria hoje. Teria hoje. A Procuradoria da Fazenda diz que é mais, os contribuintes dizem que é menos. Há algumas questões relacionadas técnicas aí, porque o que acontece? Hoje, na venda, eu tenho o ICMS na base de PIS e COFINS, mas PIS e COFINS é um tributo que dá o direito ao crédito quando a empresa compra insumos e tudo mais. E o ICMS também está na base desses insumos. Então, como equacionar essa questão? E o Supremo Tribunal Federal, nessa, ele armou uma brincadeirinha com os contribuintes, por quê? Nós temos o seguinte... tentando explicar rapidamente, nós temos ação direta de constitucionalidade proposta pela Procuradoria da Fazenda. Se o Supremo decide nessa ação, ela vale para todo mundo e está encerrado o problema. Nós temos um recurso extraordinário com repercussão geral. O que significa isso? Não significa que vale para todo mundo, mas vale para os juízes. Os juízes vão ter que acompanhar. E eu tenho o recurso extraordinário normal, que só vale entre as partes. O Supremo julgou esse, que é o normal, que só vale entre as partes. Então, quer dizer, já se resolveu a questão? Não, não se resolveu e está na pauta. A questão é saber se o governo vai deixar que isso seja julgado exatamente pelo impacto que traz nas finanças públicas. Mas você dá uma frase aí perigosa, o governo deixar que seja julgado? Por meio da Procuradoria. Mas como ele pode pedir? O Supremo tem é um poder autônomo. É um poder autônomo, na verdade independente e harmônico. Mas a maioria do Supremo hoje é formado por indicações do Lula e da presidente Dilma. Agora, Edson, nessa questão do PIS/COFINS, do ICMS e de um modo geral do sistema tributário, há uma tendência geral dentro do Supremo votar mais pró-governo federal, mais pró quando há disputa entre o governo federal e os estados ou os municípios, pró um, pró outro, e principalmente com a visão deles entre a posição do cobrador e do pagador. Já há uma tendência. Já há algum tempo, a Procuradoria da Fazenda ela tem usado como argumento o impacto nas finanças públicas. Não é um argumento jurídico, eu não vejo também com tanta ressalva assim, por não ser jurídico, mas é um argumento que tem sido levado, inclusive por meio da imprensa. Normalmente se divulga qual é o impacto que isso dará. E isso, nos últimos anos, tem sensibilizado os ministros. Se é porque eles estão preocupados com as finanças públicas, se é porque trata-se deste governo, é algo que a gente não consegue ver. Mas os ministros têm se sensibilizado com esse argumento econômico, vamos dizer assim, que o impacto é muito grande. Por isso é que o que pode acontecer é o seguinte: julgar inconstitucional, por exemplo, não, o ICMS não pode estar na base de PIS e COFINS, mas a partir de agora. O que foi feito fica, mas a partir de agora ele tem que ser retirado da base. Isso pode acontecer, que é a modulação dentro do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos chegando ao fim, mas eu tenho ainda espaço para uma pergunta, ou para pelo menos um tema, fora desse que é emocionante de qualquer jeito, que é o imposto, né, que é o inevitável na nossa vida, o imposto e a morte, né? O resto tudo tem remédio, né? E sobre a questão nova da legislação brasileira, principalmente na nova lei anticorrupção, que está assustando muito empresas, muito administradores e tal, e que permite agora a responsabilização dos administradores nas demonstrações financeiras, isso envolvendo inclusive
a questão Petrobras, né? O momentoso caso Petrobras, pode envolver, não sei se também, se eu te pergunto, conselho de administração. Você acha que essa lei realmente vai mudar esse tipo de negócio no Brasil, negócio feito debaixo do pano, corrupção, essas coisas? Olha, Zé Márcio, eu imagino que sim, eu acredito que sim. E o caso da Petrobras é um caso a ser estudado. Por quê? Porque a corrupção à parte, não vamos discutir a questão da corrupção em si, mas aproveitando o seu gancho, puxar para as demonstrações financeiras. A Petrobras deve anunciar essa semana, deve publicar o balanço sem parecer do auditor. E por que o auditor independente, que é obrigatório por lei, a Petrobras como uma companhia aberta precisa ter parecer de auditor independente, por lei, por que o auditor não quer dar esse parecer? Porque ele não sabe qual é o tamanho do rombo. Ele não sabe, né? Então não tem documentos, precisa esperar acabar a apuração para isso. Isso é muito ruim. E a responsabilidade de quem que é? A responsabilidade é da diretoria, né, que é exatamente o que os envolvidos na Lava Jato estão querendo fazer, envolver os diretores, mas é também do Conselho de Administração, sem dúvida alguma. A própria lei da Sociedade por Ações hoje diz que é uma responsabilidade do Conselho de Administração e mais, do próprio Conselho Fiscal. Né? Então nós temos 3 esferas dentro da governança da Petrobras, que é a diretoria, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, implicados na questão das demonstrações financeiras. E isso é bastante grave. Agora, nós temos a questão técnica e a questão política. Do ponto de vista técnico, se a Petrobras não apresentar um balanço auditado até o final do ano, porque ela já não apresentou no 4º trimestre do ano passado, se passarem 12 meses e ela não apresentar, ela perde o registro de companhia aberta. Isso quer dizer, não se negociam suas ações na Bolsa de Valores. Isso do ponto de vista técnico. Do ponto de vista político, eu não sei se isso vai acontecer. Mas a responsabilidade é muito grande. E se isso acontecer, é questão dos minoritários responsabilizarem, sim, a diretoria, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração. Por quê? Porque a lei da Sociedade por Ações brasileira garante essa responsabilização. Agora, então, para encerrar mesmo, o caso Petrobras, a gente já sabe que ela está tateando aí. Agora, as empresas brasileiras de capital aberto, as empresas brasileiras de modo geral, estão preparadas ou estão se preparando para essa nova realidade? Estão se preparando. Vamos dizer assim, aquelas que dependem mais da Bolsa de Valores, que têm maior liquidez na Bolsa de Valores, pelo que eu percebi, têm se preparado. Estão totalmente preparadas? Não, ainda não. Mas têm se preparado. Ainda muito aquém do que deveria, mas é uma preocupação que tem vindo. O problema é que essa preocupação tem ficado restrita a uma discussão da contabilidade, porque são as demonstrações contábeis, o que não pode. Né? Se discute tamanho de nota explicativa, por exemplo. A nota explicativa está muito grande, precisa reduzir. Ok, eu tenho que reduzir, mas eu não posso reduzir a ponto de comprometer a responsabilidade dos administradores. Determinadas informações têm que estar lá para o bem de todo o mercado e, se não estiverem, responsabilidade da diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. Tá certo, Edson, muito obrigado pela entrevista. E o Na Real volta na próxima semana com outro entrevistado. Muito obrigado.